Olá pessoal, eu estou hoje aqui de novo com vocês no nosso canal do YouTube, a pedido de alguns alunos que me mandaram mensagem assim: Andréia, eu gostaria de saber mais a respeito de franjas. Então estou aqui hoje para tirar as dúvidas de vocês, para que você decida qual é a melhor franja e a melhor técnica para você conseguir fazer uma franja na sua cliente maravilhosa. Então vamos lá. Primeira coisa, para a gente decidir qual é a franja que vai ser feita na nossa cliente, a gente tem que deixar bem claro que a gente tem aí o visagismo. Cada franja expressa algo diferente. Então, o que a sua cliente quer expressar através da franja dela? Se eu tenho uma franja longa, tá? E ela é jogada para trás, essa franja ela traz para sua cliente a sensualidade. Então, se a sua cliente está no momento onde ela quer ser mais sensual, onde ela também quer prender o cabelo dela quando ela faz um rabo de cavalo, a franja longa é a franja mais pedida. E aí a gente tem um truque de como cortá-la de uma forma que ela fique mais leve e mais alta aqui na frente. Daqui a pouco eu vou passar para vocês. Depois disso, nós temos aquela franja de ladinho, que é uma franja mais curtinha. E essa franja de ladinho vai expressar para sua cliente jovialidade. A cliente que quer aquela franja em diagonal, ela vai ficar mais jovem. Então a gente vê que em alguns momentos as nossas clientes querem ficar mais jovenzinhas, aonde a gente faz a franjinha em diagonal. Depois disso nós temos a franjinha que a gente usa toda para frente, né? Aquela retinha, que é uma franjinha mais de boneca, que deixa a pessoa mais infantil. E essa franja também, ela tampa a parte do conhecimento, aonde expressa que ela está querendo se esconder um pouco. Essa franja também pode ser cortada de uma forma muito exótica. Em algumas novelas, quando é lançado franjas para frente, tipo Cleópatra, traz aí muitas clientes querendo fazer esse cabelo um pouco mais exótico para mudar um pouco o seu visual. Porque a gente sabe, galera, o que muda mais o visual de uma pessoa, além de encurtar muito o cabelo, é fazer uma franja diferente. Então vamos lá, primeira dica de como fazer uma franja longa que pare para trás. Primeira coisa que eu sempre digo é a parte da seção, como desenvolver a seção da franja. Alguns profissionais preferem franjas triangulares, outros a seção arredondada e outras ainda a seção retangular. Eu tenho uma variação dependendo de como é o nascimento do cabelo da minha cliente, se ela tem muito ou pouco nessa região. Mas a franja que eu mais faço é arredondada. A seção arredondada é feita da seguinte maneira, olha aqui. Independente do lado que a cliente penteia o cabelo, nós vamos trazer esse cabelo todo para o lado. Eu vou medir mais ou menos aqui a região dos olhos. Andréia, mas não é da sobrancelha da cliente que a gente mede para fazer a seção da franja? Não, galera. Tem gente que tem a sobrancelha mais curta, tem gente que tem a sobrancelha longa demais e isso vai acabar ou sobrando muito cabelo ou ficando pouco cabelo nesse movimento. Então, a dica que eu dou pra vocês é começar da região dos olhos. Então, a gente vem aqui no canto dos olhos, vem com o pente como se fosse um compasso, com 3 dedos de profundidade. E aqui eu faço uma franja arredondada, onde ele começa no canto de um olho e termina no canto do outro olho. E depois, se eu quiser que o movimento aqui fique maior, eu tiro a seção um pouco mais alongada e faço o contorno do rosto. Então aqui eu tenho uma franja com 3 dedos de profundidade. Primeira coisa, essa minha cliente, ela pediu que ela quer ser sensual. Ela não fala isso, né, gente? A gente deduz. E aí eu venho aqui e tiro mais ou menos no comprimento. Eu posso tirar no comprimento do queixo, no comprimento do pescoço. Eu vou colocar aqui um dedo abaixo do queixo. Eu acho que esse comprimento é bem legal para quem quer prender o cabelo num coque ou num rabo de cavalo alto. Eu nunca vou cortar ele a 0 graus, porque na hora que eu corto a franja a 0 graus, eu tenho aqui um cabelo muito sem movimento. Eu já vou fazer o movimento a 45. Então, trago todo mundo junto. Posição de tesoura point cut. Essa tesoura aqui está no point cut. Solta a franja. E agora que eu tenho meu comprimento definido, eu vou vir na minha primeira vertical. Essa vertical, ela vai ser cada uma no seu eixo. Aonde eu vou projetar a minha mecha a 90 graus em relação à cabeça, não é lá em cima, nem lá embaixo, é no meio, que é a 90 graus em relação à cabeça, e vou tirar tudo que tá para fora, ó. Aqui é o meu comprimento, tudo que tá fora do comprimento, eu tiro. Isso daqui, pessoal, é uma dica muito importante para quem quer jogar a franja para trás.
Porque se eu deixar essa ponta aqui longa, ela vai pesar e vai querer ir pra frente. E agora eu vou fazer isso mecha a mecha, cada uma no seu eixo, pegando um pedacinho da mecha anterior e tirando na sombra. Eu gosto muito de trabalhar o point cut, mas se vocês quiserem, vocês podem cortar de uma vez só, ok? Então vamos lá. Essa daqui é a última do lado de lá. Voltamos para a primeira mecha, pegamos a segunda do lado dela e continuamos assim o movimento para trazer para essa minha cliente uma franja super sensual e cheia de movimento. Finalizando isso, eu pego toda a minha franja e vou fazer o movimento em textura em slice, aonde eu tenho aqui dicas de como jogar o cabelo para trás, fazendo esse movimento em C. Ok? Então eu tenho aqui a minha franja mais leve para ela ser jogada para trás. Lógico que a gente teria que lavar o cabelo da cliente e escovar, mas uma coisa que eu sempre digo, pessoal, todas as vezes que vocês terminam uma franja, é muito importante conectar essa franja com o resto do cabelo. Nunca deixem desse jeito, ó, a franja aqui e o cabelo separado. Quando a gente faz isso separado, a cliente tenta jogar o cabelo para trás, mas esse cabelo sem corte joga ela para frente. A cliente tenta ficar sensual, mas esse movimento é bloqueado. Então a gente traz aqui no movimento de slide. Então a gente tem uma segunda textura aqui que se chama slide. E abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, descendo em formato de C. E aqui eu conecto a lateral com a franja, aonde quando a cliente quiser pentear esse cabelo, ele tem um movimento para trás com facilidade e acabamento. Depois disso, nós vamos fazer então a nossa franja que dá jovialidade, a franja em diagonal. Eu vou pegar aqui onde ela reparte, dá pra ver que o cabelo dela abre nessa região, vou pegar o cabelo onde ela reparte. E quando a cliente usa a franja na diagonal, ela usa para frente. Se ela usa para frente, eu vou cortar no ângulo de 45 graus. Então, eu estou aqui, trago a mecha reta a 45 graus e vou desenvolver aqui o comprimento que eu quero. Eu vou até tirar um pouco mais curto, ó. Eu corto aqui com o dedo voltado para baixo e aqui eu tenho a parte mais curta da minha franja. Depois eu vou trazendo verticais e cada vertical vai vindo em cima da primeira mecha, que é a minha mecha guia. E aqui eu vou cortando com a minha mão quadrada. Cada mechinha vai indo até a primeira lá da frente. E assim sucessivamente. Até eu terminar todo um lado. Pegar a minha mecha guia de novo. E entrar para o outro lado. Como vocês podem observar, aqui eu estou falando vários termos técnicos, como verticais, redirecionado, na próxima anterior, cada uma no seu eixo, posição de mão quadrada, posição de mão paralela. Isso tudo tem a ver com a nossa teoria. E essa teoria traz para você a segurança dos movimentos que você está executando para ter um corte perfeito. Então, nisso a gente tem aqui o nosso curso online, onde vocês podem estar estudando em casa e tem o passo a passo de todos os cortes completos, desde tirar o comprimento, fazer camadas internas, fazer o acabamento e franjas. Então, nós temos aí dois tipos de curso, um é o desconectado, o outro é o conectado, onde vocês vão entender exatamente o que está funcionando aqui na nossa parte de teoria. Então, vamos lá, finalizando a franja. Essa parte aqui está pronta, com um leve biquinho. Normalmente, quando eu executo essa franja, do outro lado o bico fica exagerado e a cliente acha que esse bico arrebita e ele também deixa muito pesado o cabelo. A gente pode estar trazendo aqui, ó, com a mão invertida e fazendo um bico ao contrário, tirando esse cabelo fora do caminho, para que quando a sua cliente jogar a franja, essa franja não vai arrebitar ponta nenhuma e vai ter todo o movimento para frente. E aí, depois de finalizada a franja, com certeza eu vou conectar essa franja ao cabelo. Então, a gente vai trazer o slide, que é aquela textura que eu já falei para vocês. Nós vamos pegar aqui no final da franja. Andréia, mas essa franja tá muito curta para eu conectar no cabelo. Pessoal, o slide ele vem como um acabamento, não necessariamente vai aparecer os fios curtos aqui. É só para limpar esse movimento do rosto e o rosto ficar mais aberto. Então, a gente vem com a tesoura aqui dentro. Aqui está o comprimento da minha franja. E eu venho, abre, fecho, ó.
eu saio só uma película de cabelo. E essa película é o acabamento, para que essa franja fique maravilhosa e combine com o movimento do cabelo. Ok? Depois a nossa cliente vai lavar o cabelo e vai ficar lindona. E agora eu vou fazer a última franja prometida para vocês, que é a franja curtinha. Isso daqui é chamado de caimento natural, cada um está no seu eixo. No caimento natural, eu vou trazer o meu pente e vou cortar aqui com a mão quadrada. A posição da minha mão está em cima dessa partezinha do nariz, onde o óculos fica parado. Então aqui eu tenho a minha primeira seção horizontal, depois eu pego na lateral e trabalho aqui a posição de mão visual, que é de curto para longo. E depois do outro lado a mesma coisa, caimento natural, posição de mão visual. Então eu tenho aqui posição de mão quadrada, posição de mão visual, caimento natural. Vou soltar a próxima. Se eu quiser que ela fique levemente para dentro, eu tenho que trazer a minha franja aqui a 45 graus para cortar, porque assim ela já forma uma pequena graduação. E a graduação sempre traz pra gente aí um movimento para dentro. Posição de mão reta, a primeira, a segunda diagonal, a terceira diagonal também. Agora eu vou fazer o acabamento para vocês olharem como que fica essa franja, tá? Porque pelo menos uma das três eu tenho que fazer ficar bonita, né, gente? A gente sabe que o cabelo da boneca, apesar dele ser humano, o nascimento dele tenta imitar, mas em alguns momentos é um pouco diferente. Então aqui está pronta a nossa franja, né? Nossa franjinha, caimento natural. Aqui é retinho, aqui inclinado para dar esse desenho do rosto, mas tomem cuidado. Esse tipo de franja, nem todas as clientes estão preparadas para recebê-la. E a gente tem que saber o que a cliente quer expressar. Então, na hora que vocês forem decidir com a cliente de vocês qual é a franja desejada, façam nela um visagismo. E visagismo não é só fazer a correção do formato do rosto, mas saber o que a cliente quer expressar. E eu, por exemplo, acho linda essa franjinha, mas nunca mais vou fazer em mim. A franjinha em diagonal, morro de vontade de fazer de novo, mas toda vez que eu corto, eu não me sinto muito bem, porque ela me deixa mais jovem. E eu me sinto como se eu não combinasse com essa idade que eu aparento ter. Então eu prefiro deixar minha franja longa hoje em dia. Pode ser que algumas vezes vocês ainda vão me ver de franja mais curta, porque às vezes a gente gosta de mudar. Agora, eu vou mostrar pra você o acabamento dessa franja, que eu acho que fica muito bonito. E algumas clientes gostam de fazer um rabo de cavalo e sair aquele fiozinho, ainda desenhando o rosto que a gente viu aí em algumas novelas, algumas meninas fazendo. A gente alonga a seção, ó, eu alongo a seção para que tenha uma continuação da franja, que é muito mais do que a sobrancelha. E nessa continuação eu vou fazer uma conexão e continuar a diagonal. Eu trago aqui no caimento natural e visual. Olha aqui o movimento que eu vou fazendo para fazer esse contorno da franja. E eu vou desenhar esse movimento do lado do rosto dela, desconectado do cabelo. Não se preocupem com isso agora. Então é muito legal quando a gente tem a técnica e a segurança de que a gente vai fazer o trabalho e que a cliente vai ficar linda e maravilhosa. Soltou, vocês trazem de novo para fazer o slide nesse momento aqui, conectando com a franja outra vez. Esqueçam daquela outra parte. E assim eu faço o acabamento para que a franjinha fique linda, e o dia que ela for fazer um rabo de cavalo, a gente tem todo esse movimento. Posso trabalhar aqui então texturas, que a gente chama isso daqui de surface. Posso trabalhar aqui textura deep cutting e dar suavidade nessa franja. Ó, vou fazer só de um lado para vocês darem uma olhada. Aqui eu tenho slice. Andréia, posso fazer a desbastadeira na minha franja? Eu não faria. Eu acho que a desbastadeira é chamado de o último recurso. Pessoal, e aqui está a dica das nossas franjas. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, nós temos muita informação para vocês no nosso curso online. E se vocês quiserem conhecer o nosso curso online, é só entrar em contato com a gente no nosso telefone que está aí embaixo. E até mais!